Retomamos então o Poder Executivo Federal. Nós vimos na última aula a substituição e a sucessão do presidente da República. A Constituição estabelece no artigo 84 as competências privativas do presidente da República. Ali está uma relação de matérias de competência do presidente da República, em 27 incisos. É importante destacar, isso cai muito em primeira fase de provas, que o parágrafo único do artigo 84 prevê que de todas essas competências listadas no artigo 84, apenas algumas delas poderão ser delegadas pelo presidente da República aos ministros de Estado, ao advogado-geral da União ou ao procurador-geral da República. São elas, em primeiro lugar, a competência do inciso 6, que é a que prevê que cabe ao presidente dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos vagos, cuidado, extinção de funções ou cargos, não de órgãos, extinção de funções ou cargos públicos vagos. E também dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal, desde que isso não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, esse inciso 6 é o que prevê, inclusive, a figura de uma das modalidades de decreto autônomo, é o chamado decreto de organização ou administração. A outra competência que pode ser delegada pelo presidente da República é a que está no inciso 12, que prevê a competência para conceder indultos e comutação de penas. Além do inciso 12, também poderá ser delegado o que está no inciso 25, no inciso 25, primeira parte, ou seja, prover cargos públicos federais na forma da lei. Prover, designar para cargos públicos federais na forma da lei. Então, em síntese, quais os dispositivos que podem ser delegados, e esses têm que ser memorizados obrigatoriamente. Então, inciso 6, inciso 12 e inciso 25, primeira parte do artigo 84. Este artigo 84, ao relacionar as competências privativas do presidente da República, na realidade, este artigo apresenta as atribuições que são próprias de todo o Poder Executivo. E no sistema presidencialista estão elas concentradas nas mãos do presidente da República. São elas as funções, primeiro, de representação do Estado. O presidente da República é chefe de Estado. Ele é o representante oficial do Estado, interna e externamente. Ele é, inclusive, vamos dizer, o grande símbolo vivo do Estado. E é por isso que cabe a ele atribuições como a nomeação de magistrados para certos tribunais, do chefe do Ministério Público Federal, do presidente e diretores do Banco Central. Isso decorre do seu papel de chefe de Estado. Então, além dessa função representativa, o presidente da República, o Poder Executivo, também tem como função a função
que deu nome a esse poder, a função de executar as leis e as próprias decisões judiciais. As leis são abstratas, genéricas e impessoais. Cabe ao Poder Executivo aplicar essas leis, editar decretos de execução, decretos que regulamentam as leis, que esclarecem, que trazem esclarecimentos importantes para permitir a aplicação prática das leis. São os decretos regulamentares. É o que se percebe no momento em que a Constituição, no inciso 4 do artigo 84, faz referência textual à competência do presidente para a expedição de decretos regulamentares, decretos e regulamentos. Em terceiro lugar, cabe ao presidente da República manter as relações internacionais. Isso decorre também da própria chefia de Estado. Ele tem a incumbência de manter as relações com estados estrangeiros e organizações internacionais. Por isso, cabe a ele firmar tratados, convenções, atos internacionais, nomear diplomatas, acreditar diplomatas estrangeiros. É o que decorre deste importante papel de manutenção das relações internacionais, especialmente no mundo globalizado. Em quarto lugar, cabe ao Poder Executivo a função de promover a segurança interna do país. Por isso, cabe também ao Poder Executivo Federal a função policial. Por isso, a Polícia Federal é subordinada à Presidência da República, integra o Poder Executivo Federal. Em quinto lugar, cabe ao Poder Executivo a função de promover a defesa nacional, daí a função militar. Por isso, cabe ao Presidente da República, mediante autorização do Congresso, a declaração de guerra ou paz. Por isso, o Presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas, cabendo inclusive a ele a nomeação dos comandantes das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Em sexto lugar, cabe ao Poder Executivo participar do processo de elaboração das leis. É um mecanismo que decorre do sistema de freios e contrapesos. É a ideia, com base em Montesquieu, de que cabe a um poder controlar o outro. E é por meio da participação do Poder Executivo no processo de elaboração das leis que se atende a esta ideia, uma vez que caberá ao Presidente da República, além de ter iniciativa, caberá ao Presidente da República sancionar ou vetar os projetos de lei, além de, surgindo a lei, promulgá-la. Lembrando que, no caso brasileiro, o Poder Executivo ainda exerce de forma atípica a função legislativa por meio de lei delegada e medida provisória. Sétimo lugar, cabe ao Poder Executivo a função governamental, a função de gerir a administração pública internamente e também a gerência do próprio país, dos serviços e obras públicas. É a função governamental que, no Estado social, acaba se tornando a principal função do Poder Executivo, mais importante do que a função que deu nome ao poder, que é a execução das leis. Prerrogativas do Presidente da República. A Constituição prevê algumas garantias, algumas prerrogativas ao Presidente da República.
O artigo 86 da Constituição estabelece essas prerrogativas. Em primeiro lugar, a instauração de processo por crime comum e também de processo por crime de responsabilidade do presidente da República depende de um prévio juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Na verdade, é uma garantia contundente, uma vez que só haverá a admissibilidade na Câmara dos Deputados mediante o rigoroso quórum de 2/3 de seus membros. Havendo admissibilidade da Câmara dos Deputados, se for processo por crime de responsabilidade, haverá no Senado uma nova admissibilidade e depois disso é que ocorrerá a instauração. E o julgamento caberá ao Senado. Se for processo por crime comum, havendo admissibilidade da Câmara dos Deputados, aí sim poderá o Supremo Tribunal Federal avaliar se deve ou não receber a denúncia. É uma avaliação técnica de acordo com as regras do processo penal. Recebida a denúncia, em se tratando de crime comum, ou então instaurado o processo no Senado, em se tratando de crime de responsabilidade, ficará o presidente afastado de suas atribuições. E se o mérito do processo não for julgado em até 180 dias, o presidente retornará ao exercício de suas atribuições. Segunda prerrogativa presidencial consta do artigo 86, parágrafo 3º. O presidente da República não será preso durante o mandato antes de sentença condenatória por infrações penais comuns. É importante lembrar que, embora a Constituição não diga, tem-se entendido na doutrina que o presidente não será preso antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não se admite, portanto, prisão temporária do presidente da República. Não se admitem prisões cautelares do presidente da República. Então, sequer há previsão constitucional de prisão em flagrante. Não se admite qualquer tipo de prisão do presidente da República durante o mandato, antes de sentença condenatória, entenda-se, transitada em julgado. E o parágrafo 4º do artigo 86 prevê outra prerrogativa do presidente da República. Prevê que, durante o mandato, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Tem prevalecido o entendimento de que esta verdadeira imunidade refere-se apenas ao âmbito penal e não às esferas civil, administrativa, tributária, entre outras. Para o STF, estas prerrogativas dos parágrafos 3º e 4º do artigo 86 da Constituição são exclusivas do presidente da República, porque decorrem da chefia de Estado. Por isso, não podem ser transportadas, transferidas a governadores, nem mesmo por lei federal, uma vez que a razão de ser dessas prerrogativas é a chefia de Estado, uma característica que não está presente no poder executivo dos Estados membros da Federação, muito menos dos municípios. Poder Judiciário. A Constituição trata do Poder Judiciário nos artigos 92 e seguintes. Reparem
que, dentro do tópico da organização dos poderes, a Constituição tratou do Poder Legislativo Federal, depois do Poder Executivo Federal e, por último, do Poder Judiciário de todo o país. Então, a Constituição tratou, nesse aspecto, diferentemente o Judiciário dos demais poderes. Daí se extrai o chamado caráter nacional do Poder Judiciário. Conforme em mais de uma oportunidade o Supremo Tribunal Federal reconheceu, o princípio federativo se desenha de forma peculiar em relação ao judiciário. Diferente do modo como se desenha e se projeta em relação aos outros dois poderes. Portanto, o Pacto Federativo Brasileiro, em relação ao judiciário, tem as suas peculiaridades. O exercício da função jurisdicional é uno e indivisível. Assim como o poder soberano do Estado é uno e indivisível, a jurisdição, enquanto manifestação do poder soberano do Estado, também será una e indivisível, extraindo-se daí o caráter nacional do Poder Judiciário. Portanto, as expressões Justiça Federal e Justiças Estaduais só se admitem em razão de uma racional divisão de trabalho de mesma natureza, que é a função jurisdicional, por órgãos judiciais distintos. Assim como há divisão de trabalho entre justiça comum e justiça especializada. De modo que, realmente, neste tópico em que a Constituição trata do judiciário, nos artigos 92 e seguintes, a Constituição faz referência a todo o judiciário nacional, tratando de modo uniforme todo o judiciário nacional, todos os seus integrantes. Os juízes todos têm as mesmas prerrogativas e sujeitam-se aos mesmos impedimentos. Seja ele juiz da esfera federal, juiz estadual, juiz da justiça comum, juiz da justiça especializada. Diferentemente fez a Constituição em relação aos outros dois poderes. Em relação ao legislativo, existem prerrogativas, imunidades que os parlamentares federais e estaduais têm e os municipais não têm, como a imunidade processual e a imunidade prisional. Em relação ao executivo, acabei de mencionar que algumas prerrogativas que são do presidente da República não podem ser transferidas aos governadores. Portanto, a Constituição tratou diferentemente os integrantes do Poder Executivo conforme a esfera da Federação. Tratou diferentemente os integrantes do Poder Legislativo conforme a esfera da Federação. Não fez isso em relação ao Judiciário. Por isso é que se fala que o Judiciário tem caráter nacional. Realmente, no tópico que a Constituição tratou da organização do Estado, lá a Constituição tratou dos Estados-membros, dos municípios, do Distrito Federal e dos territórios. Fez referência ao Poder Legislativo dos Estados, ao Poder Executivo dos Estados e não fez referência ao Poder Judiciário dos Estados. Ao Poder Judiciário dos Estados, a Constituição tratou junto com os demais ramos do Poder Judiciário. Tudo aqui a partir do artigo 92 da Constituição. Então aí está o caráter nacional do Poder Judiciário. Daí se extrai também o princípio da jurisdição una, do monopólio da função jurisdicional pelo Poder Judiciário.
o judiciário detém o monopólio da função jurisdicional. Portanto, os outros poderes, quando exercem a função atípica de julgar, a doutrina evita a denominação de função jurisdicional. Desta maneira, no momento em que o Poder Executivo julga processos administrativos, no momento em que o Senado julga crime de responsabilidade em processo de impeachment, exercem funções atípicas, mas que a doutrina opta por não batizá-las de função jurisdicional em razão do princípio do monopólio da função jurisdicional pelo Poder Judiciário. Inclusive a atuação do Tribunal de Contas, que não integra o Poder Judiciário. O Tribunal de Contas é um órgão que tem autonomia no concerto dos poderes, mas existe para auxiliar o Poder Legislativo. E quanto à natureza da função do Tribunal de Contas de julgar contas, houve uma divisão doutrinária histórica e acabou prevalecendo o entendimento de que não é função jurisdicional, é função administrativa, a função dos tribunais de conta de julgar contas. Tudo isso em razão, repito, do monopólio da função jurisdicional pelo Poder Judiciário. A função jurisdicional, na sua dimensão clássica, na sua dimensão tradicional, pressupõe a aplicação da lei aos conflitos concretos de interesse. A aplicação da lei para solucionar os conflitos concretos. É a ideia que se extrai do próprio espírito das leis de Montesquieu, segundo o qual o juiz é a boca da lei, no sentido de que não cabe ao juiz a produção da norma, a criação da lei. O juiz apenas aplica a lei que já existe para solucionar os conflitos concretos de interesse. Esta a dimensão clássica da função jurisdicional. Esta a postura passivista do juiz no exercício da função jurisdicional. Entretanto, com o tempo, despontou no cenário internacional, e já é realidade também no Brasil, uma outra postura judicial no exercício da função jurisdicional. É o chamado ativismo judicial, que deu nova dimensão à função jurisdicional. No ativismo judicial, o juiz produz supletivamente normas no exercício da função jurisdicional, principalmente diante da omissão dos outros dois poderes. Desse modo, por um excesso de interpretação, na função jurisdicional, acaba-se por produzir verdadeiras normas. É a postura ativista que deu à função jurisdicional também uma dimensão normativa. Já é uma realidade no Brasil, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que assumiu a postura ativista em vários casos históricos, como nos mandados de injunção 708 e 712, julgados no ano de 2007, envolvendo o direito de greve do servidor público, e que o Supremo estabeleceu uma normatização da matéria, até que surja lei específica sobre o tema, conforme preceitua a Constituição. Os opositores do ativismo judicial entendem que, agindo desta forma, o judiciário invade as competências dos outros poderes que foram eleitos e sujeitam-se
a um controle popular periódico, o que não ocorre com o judiciário. Os defensores do ativismo judicial sustentam, ao contrário, que o judiciário tem o dever de dar à sociedade uma solução ao conflito quando é provocado, não podendo quedar-se inerte em razão da omissão dos outros poderes. Garantias do judiciário e de seus integrantes. Por tratar-se de um dos poderes da República, independente em relação aos demais, como preceituou o próprio artigo 2º da Constituição, a Lei Suprema estabelece garantias de independência do judiciário enquanto poder e também de seus integrantes, os magistrados. Garantias institucionais. São garantias do Poder Judiciário enquanto poder, visam a assegurar a sua independência enquanto poder. São as autonomias administrativa e financeira. Portanto, a Constituição conferiu ao Poder Judiciário, primeiro, autonomia administrativa, que é a capacidade de autogestão, a capacidade de gerenciar a sua organização interna, o seu funcionamento interno, os seus servidores, as suas secretarias, as suas varas, conceder licenças, conceder férias, enfim, é uma atividade de gerenciamento, atividade administrativa. Inclusive, os próprios tribunais é que elegem os seus dirigentes, o que dá autonomia administrativa também considerável. E são os próprios tribunais que elaboram os seus regimentos internos, também evidenciando aí a autonomia orgânica, autonomia administrativa. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a criação de vara depende de lei, porque assim prevê a Constituição, de iniciativa do Judiciário. Mas a definição da especialização das varas cabe aos tribunais em nome de sua autonomia administrativa. Então, a lei pode criar duas varas, e é o judiciário que define se uma será civil, se uma será criminal, se uma será especializada em crimes ambientais, se uma será especializada em crimes cibernéticos. Aí é o judiciário que define, isso decorre da sua autonomia administrativa. Em relação à autonomia financeira, é a capacidade do judiciário de apresentar a sua proposta orçamentária. Cabe ao judiciário apresentar a sua proposta orçamentária nos limites definidos com os outros poderes, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o judiciário encaminha sua proposta orçamentária ao chefe do Poder Executivo, porque é o chefe do Poder Executivo que tem iniciativa legislativa exclusiva para apresentação do projeto de lei orçamentária. E ele incluirá nesse projeto de lei orçamentária a proposta que veio do judiciário. Em princípio, o chefe do Poder Executivo não poderá alterar a proposta do judiciário. Poderá apenas fazer os ajustes necessários se a proposta do judiciário ultrapassou os limites previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E se o judiciário não apresentar a sua proposta no prazo previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o chefe do Executivo poderá apresentar o projeto de lei orçamentária, encaminhando a questão em relação ao judiciário com base nos valores do orçamento
vigente. Apresentado o projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, o Legislativo, sim, poderá fazer cortes na proposta do Judiciário. Portanto, a autonomia financeira do Judiciário, na realidade, abrange a capacidade de apresentação da proposta ao chefe do Poder Executivo e, depois de aprovado o orçamento, de gerir esse orçamento. Essas, então, as autonomias institucionais. Autonomias funcionais, desta vez, são garantias atribuídas aos magistrados no exercício da função jurisdicional. Dividem-se, na realidade, em duas modalidades: as garantias de independência e as garantias de imparcialidade. As garantias de independência são três: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. A vitaliciedade significa que os magistrados só podem perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, exatamente para que ele tenha independência para julgar, sem ter o receio de sofrer pressões políticas de todas as ordens. Esta é a razão de ser da chamada vitaliciedade. É importante destacar que, no primeiro grau, a vitaliciedade é obtida apenas depois de 2 anos de exercício profissional. Durante esses 2 anos, o juiz poderá perder o cargo por decisão do respectivo tribunal, mediante um processo administrativo. Obtida a vitaliciedade, como disse, apenas perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Aqueles que ingressam no judiciário diretamente nos tribunais, a vitaliciedade é adquirida já no momento da posse. A segunda garantia é a inamovibilidade. Os magistrados só poderão ser removidos do local em que atuam por iniciativa própria ou por razões de interesse público, pelo voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou então do Conselho Nacional de Justiça. E a terceira garantia é a irredutibilidade de subsídios. Lembrando que não abrange essa irredutibilidade eventuais parcelas que decorrem de atualização monetária em virtude de defasagem provocada por inflação. E o subsídio do magistrado compreende parcela única, o que o difere dos chamados vencimentos. Garantias de imparcialidade. As garantias de imparcialidade têm o formato de vedações e que visam, como o nome diz, assegurar a imparcialidade do magistrado no exercício de suas atribuições. As vedações constitucionais estão relacionadas no artigo 95, parágrafo único da Constituição. São elas: primeiro, os magistrados não podem exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. O STF já interpretou que esta redação não deve ser tomada no sentido literal, salvo uma de magistério. O que a Constituição quer é garantir que o tempo destinado ao ensino não prejudique o exercício da magistratura. De nada adiantaria o magistrado ter uma atividade de docência
com uma carga horária excessiva que prejudicasse o exercício da magistratura. Melhor seria que tivesse, por exemplo, uma atividade em 3 instituições com carga horária reduzida em todas elas. A segunda garantia é a vedação, a garantia de imparcialidade, né? É a vedação para receber a qualquer título ou pretexto e, por razões óbvias, custas e participações em processos. Em terceiro lugar, a vedação para dedicar-se à atividade político-partidária. A Constituição fala vedação para dedicar-se à atividade político-partidária, o que significa, inclusive, vedação à filiação partidária, conforme o STF já entendeu. Em quarto lugar, também a vedação para receber de pessoas físicas ou jurídicas auxílios ou contribuições, salvo aquelas previstas em lei, obviamente. E por último, a vedação para o exercício de advocacia no juízo ou tribunal em que atuavam pelo prazo de 3 anos contados do afastamento do cargo ou da aposentadoria, né? Do afastamento do cargo por aposentadoria ou por exoneração. Então vejam que não é uma vedação absoluta. Ele estará impedido de exercer advocacia no juízo ou tribunal em que atuavam, o que significa que ele poderá exercer perante outros juízos e outros tribunais diversos daquele em que eles atuavam. Ficamos então por aqui e até a próxima.